as emoções? Porque basicamente a emoção é um conjunto de respostas químicas neurais. É um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental. Quando ele sofre um estímulo ambiental. Ou seja, aquilo que acontece no seu ambiente estimula o seu cérebro e já um sentimento é uma resposta. A emoção. Ou seja, tudo que acontece vai trazer uma resposta à emoção que você sente. Agora, quais são os tipos de emoções? Qual é essa emoção que está permeando a sua mente, o seu coração? Então, como que essa pessoa se sente diante de tal emoção? Como que você se sente diante de tal emoção? Qual emoção? Que tipo de emoção? Então, nesse vídeo, fica até o final, que nós estaremos abordando, ele vai ficar um pouco longo, nós vamos estar abordando as 5 principais emoções que distingue ou distinta a emoção do sentimento, que estão intimamente conectadas, entrelaçadas, como diz o apóstolo Paulo. É por isso que a palavra de Deus, ela divide os pensamentos, ela divide a junta. A palavra, ela tem esse poder de fazer essa divisão em todas as partes. Aleluia. Então, é muito importante nós observarmos a palavra do Senhor. Então, isso é muito importante. Para que nós possamos entender essa resposta. Alguns tipos de situações o cérebro libera hormônios. Isso é muito importante. O cérebro libera hormônio que pode alterar o seu estado emocional. Então, esse estado emocional ele pode até ocorrer em algumas reações físicas. Ou seja, como choro, suor. Esse é um exemplo, um resultado diante de uma situação ou de um acontecimento. Cada pessoa tem uma reação diferente. Ela costuma a ser mais passageira. Então isso é muito importante, que quando a pessoa ela não consegue controlar isso tudo, aí sim ela vai entrar em um estado de depressão, porque ela reprimiu todas essas emoções, e quando ela reprime essas emoções, vai danificar o seu corpo, vai causar uma doença física, um câncer, um caroço, um nódulo, uma coceira, uma alergia, e assim por diante, ou até mesmo a doença do século, que é a depressão. Então, o amor que também pode resistir por anos. Alguns exemplos de sentimentos são o ódio. Então, vamos falar sobre esse sentimento. Então, anote aí. Primeiro, eu não vou falar aqui em organizado, mas você pode organizar aí. Vou falar aqui por número. Então, você pode colocar aí numa planilha de uma forma organizada. Primeiro, é dor. Né? Um tipo de emoção, dor. Outro tipo de emoção, tristeza. Outro tipo de emoção, alegria. Outro tipo de emoção, prazer. Outro tipo de emoção, medo. Outro tipo de emoção, raiva. Então aqui eu passei mais uma mais importante, 6. Mas basicamente muitos estudos sobre os 5, mas os principais dos estudos são 6, mas os 5 principais. Então aqui eu trouxe um de quebra, de bônus para você. Então é muito importante, porque o que nós temos que compreender? Você tem que aprender a compreender isso tudo para que você tenha um domínio próprio. Para que você possa aprender a lidar com o medo, a lidar com o ódio. Por quê? Esse medo, principalmente na parte do amor, que muitas pessoas dizem, né, que o amor que também pode se resistir por anos e anos. Alguns exemplos, às vezes você pode até dizer que gosta de uma pessoa e você gosta dela e aquilo ali por diante,
Então aquilo ali por ano, você vai arrastando aquele sentimento, ele vai se transformar em ódio. Portanto, você não ser correspondido, isso vai ser transformado em ódio. Então, essa compaixão e o amor vai causar uma decepção. E essa decepção, ela causa inveja. Olha como que é importante nós entendermos sobre um pouco das emoções. E causa uma inveja. É por isso que nós vemos casais assassinando um outro, tirando a vida um do outro, porque passa por esse estágio. Passa por esse estágio. E as pessoas não sabem controlar as suas emoções. Porque quando nós aprendemos a controlar as emoções, então nós observamos esse tipo de emoções. Então, as emoções primárias, por exemplo, medo, o medo, são aquelas facilmente perceptíveis. Ou seja, quando a pessoa está com medo, ela é fácil de perceber. Não tem como esconder, porque há algumas reações a respeito disso. Mas é muito importante você compreender. Então, existem as emoções secundárias. As secundárias não são tão fáceis de compreender. Isso tem que ser procurar um especialista para que ele possa passar essas informações para você. Então, o exemplo dele, de uma emoção secundária, é que ela, de uma emoção, ou seja, de uma emoção secundária, elas não são tão fáceis de notar. Por quê? Porque quando nós observamos isto, por exemplo, nervosismo. Porque tem muitas pessoas, elas sentem esse nervosismo, a culpa ou vergonha. Então isso vai acarretar na sua vida. E ela vai ter um tipo de reação. E essa reação vai trazer uma consequência. Então, mas algumas pessoas têm um tipo de reação diferente. Ela pode até esconder o nervosismo através do corpo. E só quando você estuda um pouco sobre isso, você vai entender e ver, mesmo que a pessoa disfarce, quando que ela está um pouco nervosa. Então isso é muito importante. Ou sentimento de culpa, porque tem muitas pessoas que se culpam muito. E ela esconde isso. E ela tem um sentimento, uma vergonha. Então ela não gosta de se aparecer. Isso é muito importante. E tem a emoção de fundo. Essas emoções de fundo, elas são as não perceptíveis. É mais difícil ainda de perceber essas emoções de fundo. Por exemplo, como a calma ou fadiga. Então, elas são difíceis de serem percebidas. Por quê? Estão mais relacionadas ao mundo interno, ou seja, algo que está dentro do ser, dentro da pessoa, dentro do indivíduo. Porque ele está, como eu já disse, ele comprime todas essas emoções, ela suprime elas. Então está tudo armazenado dentro dela. Então essas 5 emoções que eu falei para você, elas são universais. Elas são universais. Então as 5 emoções são consideradas universais. Elas são o medo, como eu já disse, a tristeza, a alegria, a raiva. Isso é muito importante. Até o nojo. O nojo também é qualificado como tipo de emoção. Então isso é muito importante que você... Então você deve já ter se lembrado, né, de algum filme. Então quando você observa, que vai trazer isso para as suas emoções. Então isso é muito importante. Então para que você aprenda, e você tem que estudar mais um pouco sobre esse assunto, porque nesse vídeo não dá de eu tratar todos esses assuntos de uma forma mais aprofundada. Mas é muito importante. Porque quando nós observamos, eu vou dar aqui um exemplo. Na Bíblia, vou dar um exemplo aqui de um salmo, por exemplo. Salmos, capítulo 4. Salmos, capítulo 4. Salmos, capítulo 4.
versículo de número 4. Ó, capítulo 4, versículo 4. Ó, onde tem um dos sentimentos nos Salmos? Observe bem que ele diz assim, ó, versículo 4 do capítulo 4 de Salmo. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ou seja, o conselho do salmista está dizendo, você pode até ter ira. A ira ela pode ser benéfica ou maléfica. Porque você pode usar a ira para mudar de vida. Eu tenho até um vídeo no canal aqui no YouTube que eu falo sobre ativar a sua ira para mudar de vida. Então, por exemplo, se você está cansado da ignorância, de ser passado para trás, de não ter informação, o que você vai acontecer? Você vai fazer como eu, por exemplo. Você vai começar a pegar livros e a começar a estudar. Vai começar a estudar para sair do anonimato e para obter informações. Então, mas para isso você tem que criar uma ira. Por exemplo, você vai ter que perder peso, um exemplo. Então você vai ter que fazer o seu papel. Não, você vai dizer, eu não quero mais esse corpo desta forma, eu estou bravo. Então eu vou mudar essa situação. A partir de hoje eu vou começar a fazer exercício físico. Então você precisa ativar essa ira para que haja essa mudança. Então esse é um dos conselhos. Outro conselho que eu quero aqui estar lendo para você. Isso é muito importante. Espero que você esteja anotando. Porque isso é muito importante que você esteja fazendo aí as suas anotações. Isso é muito importante. Quando nós observamos os textos bíblicos, o texto bíblico é muito importante que nós observamos com muito cuidado. Porque observe bem comigo aqui, ó. O capítulo 4 da primeira carta de João diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito e se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo é o Senhor veio em carne. Observe bem, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio em carne, assim como eu e você, e ele tinha todos esses requisitos. Ele tinha essas emoções embutidas na sua carne, no seu corpo. Porque ele não era um Deus divino, como nós pensamos antes dele ressuscitar. Ele era um homem comum, como eu e você, sujeito às mesmas paixões, às mesmas emoções. A diferença é que ele controlou todas as suas emoções e venceu, nos dando exemplo que é possível nós sermos um homem, ser servo de Deus e viver uma vida em paz. Aleluia, saudável. É isso que ele está querendo dizer, para que nós possamos compreender. Isso é muito importante. Então nós vemos aqui como que a Bíblia ela é importante para nos trazer, oh glória, essa emoção. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque ele vai nos aperfeiçoar cada dia mais. Ele nos aperfeiçoa neste amor, no amor de Deus. Porque o amor de Deus, observe bem, ó. Aí eu quero ler aqui outra passagem, bem aqui, ainda no 1 João, no capítulo de número 5, capítulo 4.
Ele diz assim, ó, versículo 20, capítulo 4, versículo 20. Olha, diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Ou seja, aqui a mentira, ela já é uma forma maléfica. O ódio quer dizer, o ódio ele já é uma forma maléfica, porque você está odiando uma pessoa, não o comportamento dela. Então, quando você pode reprovar o comportamento de uma pessoa, mas não odiá-la. Isso é muito importante, porque quando você odia o seu irmão, aí você já está perdendo o seu crédito diante de Deus. Então isso é muito importante. Então espero que tenha te ajudado, assim, uma informação básica, que você estude para se aprofundar mais nesse assunto. Então as 5 emoções. Então nós observamos aqui medo, tristeza, prazer, alegria, dor e ódio. Então você pode anotar as 6. E de quebra também vai o nojo. Nojo. Então, observe as pessoas quando elas fazem aquela cara de nojo, principalmente aquelas patricinhas, né? Aqueles filhos de papaizinho, quando passa perto de você, que entra dentro da parte do racismo e assim por diante. Então, estude mais sobre esse assunto. Eu espero ter te ajudado. Um forte abraço aí do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes. Se aprofunde mais na palavra do Senhor. Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Não se esqueça, compartilhe com outras pessoas, ative o sininho de notificações, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, né? Se inscreva no canal e abençoe aí este trabalho para que possa alcançar mais pessoas. E você que está nos assistindo aí pelo Instagram, visite lá o nosso canal, Valdeir Gomes, ou seja, é canal Reino de Paz. O canal é Reino de Paz. Ou visite o nosso site, é valdeirgomes.com. Então vá lá e acesse o nosso site, conheça os nossos treinamentos, inscreva no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais. Que Deus em Cristo esteja abençoando ricamente a sua vida. Um forte abraço e a paz do Senhor.